Vamos começar aqui pelos atos, Vera, porque os atos foram atos grandes, aproximadamente 40 mil pessoas em São Paulo, 40 mil pessoas também no Rio de Janeiro. Com isso, o acordão fica ameaçado? Fica, certamente fica, porque eu acho que os políticos não esperavam o tamanho das manifestações de rua que foram organizadas por nenhum partido, foram organizadas a partir da sociedade civil. Teve um papel muito importante a Paula Lavigne, que regimentou ali os artistas. A partir disso, começou a convocar atos em todas as cidades, a dividir ali quem comandaria os atos em cada cidade, e a coisa tomou realmente uma proporção como há muito tempo a gente não via. Escrevi no meu blog no Globo que a esquerda tinha abdicado do discurso anticorrupção, da discussão sobre impunidade, sobre limites ali para políticos, e agora se sentiu à vontade para retomar uma pauta que estava ali na gênese da criação do PT na virada dos anos 1980, e depois do Mensalão, e principalmente depois da Lava Jato, o partido meio se dissociou dessa agenda, mas agora o bolsonarismo, ao encampar de vez essa PEC da bandidagem, da maneira como encampou, e associando isso à anistia para Bolsonaro, fazendo um combo, enfiando goela abaixo da sociedade, com o presidente da Câmara, com tudo, aí deu de bandeja para a esquerda a retomada desse discurso contra impunidade, contra os privilégios, contra privilégios para políticos, a favor da justiça equânime para todos. Então, os atos foram muito grandes. Eu acho que ninguém previa. A Samantha fez menção aí à fala do presidente da Câmara, Hugo Motta. Eu acho que vale a pena a gente ouvi-lo, porque eu acho que ele é um personagem que a gente tem que debater aqui muito separadamente. Hoje nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião, nós temos deputados sendo processados por discursos na tribuna, nós temos deputados sendo processados por uso das redes sociais. Essa é a realidade do país hoje. É por isso que a Câmara dos Deputados, na sua maioria, com mais de 350 votos, decidiu não inventar nenhum texto, mas fazer apenas a retomada do texto do Constituinte originário, daqueles que fizeram a Constituição de 1988. E ver toda essa discussão ser distorcida, PEC da blindagem, PEC disso, PEC daquilo, não é correto. Enquanto presidente da Câmara, eu respeito, por exemplo, a posição que o Senado vai ter com relação à PEC. É um dever do Senado. É claro que a Câmara não vai aliviar para um parlamentar que cometa um crime comum, seja ele qual for. O que nós estamos dizendo é que a liberdade para o livre exercício do mandato outorgado pelo povo, pelo voto popular, ele precisa estar protegido. Foi isso que nós votamos. Bom, essa fala do Hugo Motta sobre a PEC da blindagem, especificamente, ou seja, foi uma fala dita logo depois dele ter falado no mesmo evento que tinha de tirar as pautas tóxicas da frente. E mesmo depois do ato, ele continuou passando um paninho para a PEC da blindagem. Panão, né? Panão. Não, ficou muito ruim para ele, né? No fim de semana circularam ali boatos que ele tratou de desmentir, de que ele poderia até avocar de volta a PEC da blindagem e meio... Senado, devolve aí que a gente vai matar no peito. Ele negou que fosse fazer isso, eu procurei a assessoria dele, ele de pronto negou, mas o fato é que tinha gente até aconselhando o presidente da Câmara a fazer isso, de tão feio que ficou. O Globo tinha feito uma enquete com os senadores e tinha chegado num placar antes das manifestações. Depois das manifestações, já tinha uma maioria absoluta dos senadores para enterrar essa PEC da blindagem de uma vez por todas, sem dar nenhuma satisfação para a Câmara. Deverá ser enterrada na própria CCJ, morreu, vai ficar como um capítulo nefasto da história da Câmara dos Deputados, capítulo triste. É incrível que um deputado tão jovem faça um discurso tão equivocado como esse, dissociado da realidade, de costas para a opinião pública. Ele dá a entender que ele não está nem aí para o que a opinião pública pensa a respeito da Câmara dos Deputados. Ele acha que aqueles interesses e aquela lógica interna ali prevalecem sobre o bom senso, prevalecem sobre a inteligência média da população. Ele vir com esse papinho do coitado do constituinte originário, o coitado do constituinte que lá em 88 estava preocupado, sim,
em proteger parlamentares que pudessem ser perseguidos por algum resquício autoritário, enfim, garantir que a redemocratização se daria em termos ali totais, uma vez que, por exemplo, um dos atos mais nefastos da ditadura, o AI-5, veio como desculpa, usando como desculpa um discurso de um deputado, né? Ele vir com esse papo de que se respeitar a vontade do constituinte originário, quando a gente sabe que mesmo essa determinação originária da Constituição serviu por muitos anos como biombo para que não se processassem políticos. Essa é a realidade do Brasil. Só queremos proteger votos de opinião. Então, para que colocar crime comum? Então, para que colocar votação secreta? Para você abrir um processo contra deputados. Então, por que colocar votação secreta para você abrir um processo contra deputados tendo perdido essa votação, colocar no tapetão, no VAR de novo? Não tem justificativa para o que a Câmara fez. E o deputado Hugo Mota deve saber disso, porque nem ele deve acreditar nesse discurso que ele está fazendo. E do jeito que ele fala, parece que as pessoas entenderam errado, né? Teve uma distorção. Que distorção? A crítica é a PEC exatamente pelo que a PEC é. Não teve distorção nenhuma, não teve um erro na interpretação das pessoas a respeito da PEC. E acho engraçado quando ele fala assim, é claro que a Câmara não vai aliviar. O histórico da Câmara mostra que alivia, né, gente? A Câmara não cassou nenhum mandato do Domingos Brazão, acusado de um assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, assim, o histórico joga contra, né? Carol, a Câmara está para designar líder da minoria na casa, esse deputado que está há quantos meses fora do país. Ele não consegue nem votar em sessão remota do projeto de anistia pelo qual ele brada todos os dias. Não votou. É um deputado que conspira abertamente contra o país, contra o poder ao qual ele está vinculado, contra o poder judiciário. E essa pessoa corre o risco de virar líder sem que ele ache que tem nada de anômalo na casa que ele preside. É esta a situação de momento da Câmara dos Deputados do Brasil.